Bom, então, é um prazer ter recebido esse convite, e poder estar virtualmente aí com vocês. Eu queria começar falando de um compromisso que o Brasil assumiu em 2015, pré-pandemia, portanto, de assegurar a educação de qualidade, ou seja, com excelência e equidade para todos e promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida. Esse compromisso se desdobra numa série de metas, entre elas uma para ampliar ao máximo o acesso ao ensino superior, e eu já vou dizer por que isso se torna tão importante. 194 países assinaram, inclusive o Brasil. Entre as metas, tem uma que define o que é qualidade. E qualidade, evidentemente, não é infraestrutura, embora a infraestrutura possa estar a serviço de qualidade. Qualidade são resultados de aprendizagem relevantes e efetivos. E sempre que em educação, seja na educação básica, seja no ensino superior, a gente usa a palavra relevante, é relevante para as necessidades daquela sociedade. Eu vou dar um exemplo que todos vocês aprenderam na educação básica de cada um de nós. Quer dizer, todos nós, quando estudamos, aprendemos análise sintática, orações subordinadas, substantivas, objetivas diretas. Eu me lembro muito que gastaram um tempo imenso ensinando essas coisas, e, no entanto, o processo de ensino que eu vivi, e era uma escola tida como de elite à época, ninguém aprendeu a gostar de ler livros, ou poucos aprenderam a gostar de ter livros, que é uma habilidade e uma atitude fundamental para a vida adulta, seja para a fruição do belo, do instigante, seja para poder se atualizar autonomamente, para ser para pegar a música eterno aprendiz, alguém que está o tempo inteiro se atualizando sozinho. Então, quando a gente fala em relevantes, é aprender aquilo que é fundamental para a vida em sociedade, seja o mundo do trabalho, seja a vida como cidadãos, como outras dimensões da vida. E eu já começo falando disso porque muitas vezes é apresentada para a gente uma dicotomia entre educar para o mundo do trabalho ou educar para a vida, como se as coisas fossem contraditórias, elas não são. O filé mignon da nossa vida é o trabalho. Quer dizer, quando a gente pensa onde a gente gasta mais horas por dia, é no trabalho. Então, não tem como educar para a vida jogando fora, seja no ensino, na educação básica, seja no ensino superior, jogando fora essa dimensão de trabalho. Para prosseguir nessa minha introdução, eu queria dizer que, bom, a gente tem mais 10 anos para atingir essa meta, esse grande objetivo do desenvolvimento sustentável, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, que o Brasil assinou, e, no entanto, nós estamos, mesmo no mundo pré-pandemia, longe do que a gente se comprometeu a fazer. Por quê? Se a gente olhar, eu vou olhar como entram os alunos na faculdade, os alunos quando saem do ensino médio. E olha que eu estou falando com um estado que tem apresentado uma evolução bastante grande em aprendizagem. Se a gente olhar na média brasileira, vou dar 2 dados, na entrada e na saída da educação básica. Houve uma avaliação que mudou de nome, a Avaliação Nacional de Alfabetização, aplicada só em escolas públicas, no 3º ano do ensino fundamental. 55% dos alunos de escolas públicas saíram analfabetos do 3º ano.
Então, tem alguma coisa profundamente errada que nós estamos fazendo no começo. A gente pode dizer, sim, 68% do sucesso escolar de uma criança depende da escolaridade dos pais, o Brasil demorou para universalizar o acesso. Sim, tudo isso é verdade. Mas vamos combinar que 55% saindo analfabetos no terceiro ano tem algo de errado que a gente está fazendo. Aí vocês podem dizer, bom, é pobreza. Não, o Brasil não é pobre. O Brasil é profundamente desigual, mas nós somos a nona economia em termos de PIB, nós não somos pobres. Então, tem algo que nós estamos fazendo errado logo no começo. Quando, e aí é interessante, porque o Spinker diz que o processo de alfabetização depende muito menos do repertório cultural da família ou da riqueza da família do que posteriormente a leitura e interpretação de textos, em que o repertório cultural tem um papel muito mais forte. Então, nós estamos fazendo alguma coisa de errado na alfabetização inicial. Bem ou mal, no quarto, no quinto ano, as coisas começam a se resolver. E eu tenho consciência que eu estou falando com um Estado que resolveu o problema de alfabetização. Né? O que fez Sobral, agora, o que fez Mucambo, o que fez o pacto pela alfabetização na idade correta, teve um papel muito importante nos avanços que vocês tiveram. Mas quando a gente olha para o que acontece no terceiro ano do ensino médio, como é que estão os alunos brasileiros no terceiro ano do ensino médio, em termos de aprendizagem, só 9,1% deles têm conhecimento ou suficiente em matemática, e só 29,1% em português, que o que é avaliado é basicamente leitura e interpretação de textos. Ou seja, na média brasileira, os alunos que as universidades recebem não têm preparo de leitura, de escrita e de raciocínio matemático, que são competências que vão ser fundamentais independentemente da área que eles forem escolher. Para complicar ainda mais, eu prometo que não vou deixar ninguém deprimido, mas para complicar ainda mais, o que aconteceu? Houve, sim, uma expansão de vagas no acesso ao ensino superior, mas se eu olhar para as idades 24 a 34 anos, pouquinho menos de 20% concluiu faculdade. E, piorando ainda mais, nós vivemos a chamada Revolução 4.0 ou o futuro do trabalho. Eu participei durante 18 meses em Genebra, na elaboração numa comissão global para o futuro do trabalho, outra maneira de falar Revolução 4.0, em que a gente analisou os impactos da inteligência artificial e de uma automação acelerada no mundo do trabalho. E o meu papel, eu era a única pessoa de educação, era olhar como é que a gente deveria formar as novas gerações para estarem prontas para o que vai acontecer. Se a gente olha para os dados que o Osborne e o Frey, que são dois pesquisadores da Universidade de Oxford, disseram sobre o que vai acontecer com a quarta revolução industrial, eles projetaram que 2 bilhões de postos de trabalho vão estar extintos até 2030. Isso pode significar tanto profissões inteiras, mas isso é menos provável, quanto postos de trabalho dentro de uma mesma profissão. E aí, fui analisar, e já faço uma recomendação de livro para vocês. Tem um autor chamado Joseph Aoun, que escreveu um livro chamado Robot Proof, acho que foi traduzido para o português, Robot Proof Higher Education, ou tradução livre, ensino superior à prova de robôs, em que ele discute como é que a gente tem que mudar a formação de jovens para que eles estejam prontos para isso. De uma maneira ou de outra, não é que os postos de trabalho vão ser
extintos de uma vez, eles vão ser em ondas sucessivas, o que vai obrigar os jovens a se reinventarem de tempos em tempos. Então, ele chega a dizer que o impacto no ensino superior é que você vai ter que, essa ideia de 5 anos vai perder um pouco o sentido, mas você vai ter que ter uma formação inicial no nível superior um pouco mais, por exemplo, 3 anos, ou eventualmente algumas carreiras 4 anos, e o indivíduo vai voltar muitas vezes para universidades, para cursos de curta duração, que vão ter que ser organizados de outra maneira, não é exatamente a extensão como a gente concebe hoje, mas vai ser alguma coisa que, por um lado, dialogue com a profissão que ele escolheu inicialmente, mas eventualmente o prepare para se reinventar como profissional. O impacto na educação básica vai ser, é isso mesmo, microcertificações. Nós vamos ter que trabalhar cada vez mais com microcertificações. E essas microcertificações não precisam começar no ensino superior. Você pode ter no ensino técnico e profissional. Quando eu estava pesquisando isso, eu fui olhar o que a Coreia fez com ensino técnico, não com o ensino superior. E tem uma coisa interessante, tem um tipo de Silicon Valley lá na Coreia do Sul, eu estou falando naturalmente da Coreia do Sul, toda vez que eu falo Coreia, meu marido me corrige, a Coreia do Sul. Que tem um tipo de Silicon Valley lá, onde eles não conseguiam encontrar profissionais preparados para atuar, e eles tiveram uma ideia de ter um ensino médio técnico em que, ligado à tecnologia de ponta, e você se forma técnico ligado à tecnologia de ponta. E eles ensinam lá da seguinte maneira, eles puseram ex-CEOs de empresas de tecnologia de ponta e um diretor pedagógico junto. Então, tem o diretor normal, como qualquer escola tem, mas um diretor que é CEO de empresa de tecnologia de ponta. E você faz um curso de 3 anos, ou 4, se você trabalhar 3 anos nessa área, você não precisa fazer o temido vestibular coreano para poder entrar numa universidade de ponta, desde que seja na mesma área, ou seja, nas engenharias. Então, você passa de ser técnico para as engenharias. Mas, ao mesmo tempo, eles ensinam uma coisa fundamental para a universidade, depois eu volto ao Joseph A1 sobre as competências para a universidade, que é aprender a aprender, é ensinar esse jovem. Lógico que as técnicas se superam muito rápida e a formação técnica vai ter que ser reinventada constantemente. Mas você desenvolve nos jovens a competência para aprender e se reinventar continuamente. E agora eu volto para o Joseph A1. Ele fala de algumas competências fundamentais para o ensino superior. Uma delas é agilidade cultural. A globalização não vai parar, por mais que os xiitas, os negacionistas históricos, os obscurantistas queiram, de alguma maneira, a globalização, ainda mais com esse mundo virtual que a gente está se conectando, né? A gente falou agora há pouco, na parte informal da conversa, dessa possibilidade de ir para diferentes países numa tela, num dia só, em 3 países. Então, a globalização não vai diminuir. O que não quer dizer, necessariamente, que a gente precise ou deva matar as culturas locais. Ao contrário, é lidar com unidade na diversidade, né? Então, a agilidade cultural vai ser muito importante, porque nós vamos nos conectar com diferentes culturas o tempo inteiro. E, nesse sentido, também continua sendo importante algo que na década de 90, o Jacques Delors, que trabalhou na Unesco, mas trabalhou também com o processo de preparar a juventude europeia
para uma nova situação em que a União Europeia viria como uma grande promessa, e que era uma Europa que esteve no século passado constantemente em guerra, e no século XIX também, né? Então, ele fala dos 4 pilares da educação e que continuam muito urgentes, especialmente o pilar de aprender a ser, que a educação tem que ensinar cada jovem a estar confortável com a sua identidade, e nos tempos atuais mais ainda, mas não uma identidade que se constrói em oposição ao outro. O jovem francês se torna francês por ódio aos alemães, ou o jovem alemão se torna. Ao mesmo tempo que eu aprendo a ser, eu aprendo a viver juntos. E isso na educação básica vai ser muito importante, trabalhar identidades e diversidade. A outra coisa que o Delors falou é que você precisa aprender a fazer, que no fundo é o diálogo com o mundo do trabalho. E esse aprender a fazer, no caso brasileiro, é um desafio enorme, porque nós brasileiros temos um preconceito com formação profissionalizante no ensino superior. É como se fosse feio lidar com a preparação para uma profissão. No caso da educação, eu sinto dizer que esse é o nosso pecado original. Nós, ao contrário, por exemplo, da Finlândia, que tem um curso altamente profissionalizante de formação de professores, a gente acredita que para formar um professor de física, basta dar física para educação básica, 3 anos de física, ou 3 anos e meio, eu sou do Conselho Consultivo da USP, acompanho essas discussões, depois 6 meses de História da Educação, Filosofia da Educação, Sociologia da Educação, e pronto, ele vira um professor. Não, ser professor, assim como ser médico, é uma profissão complexa. Henrique, eu estava lendo um livro que eu recomendo para todo mundo no começo dessa quarentena, que chama A Gripe de 1918, que é sobre a chamada gripe espanhola, é do John Barry. E o John Barry, ao falar da gripe espanhola de 1918, que não é espanhola, na verdade, de 1918, ele conta como é que evoluiu a profissão de médico nos Estados Unidos. E ele mostra, isso a gente já sabia até de literatura, de literatura eu falo de ficção, né, que ser médico não era uma profissão de prestígio até quase o final do século XIX. Era para qualquer um, era uma profissão não respeitada. E no final do século XIX, um grupo vai para a Alemanha e descobre que eles estão mudando o jeito de formar médicos, como num profundo diálogo entre teoria e prática. E como é que se formava até o final do século XIX médico nos Estados Unidos? Em Harvard, onde eu dei aulas, era um conjunto de palestras, não precisava saber biologia, não precisava saber química para entrar na faculdade, não era seletivo, e quando você entrava, você assistia um conjunto de palestras sobre alguns avanços da ciência, a história da medicina, e isso te transformava em médico. Quando eu li isso, caiu a ficha. É isso que acontece com a educação. A gente não prepara o futuro professor para essa realidade. O que mudou a faculdade, a formação de médico, foi o advento da Johns Hopkins, a instalação da Johns Hopkins, que foi essa que nós passamos a conhecer por conta das estatísticas todas ligadas à Covid, e eles instalaram um hospital universitário, eles instalaram laboratórios, e o governo americano contratou um pesquisador chamado Flexner, o Henrique deve ter ouvido falar já dessa história, e o Flexner fez uma auditoria em todas as faculdades de medicina americanas,
que resultou no fechamento de mais de 1.000 faculdades, por não terem diálogo entre teoria e prática. Por não terem hospital universitário, ou não terem prática suficiente, não terem laboratórios. Tudo isso para dizer que nós precisamos de um relatório Flexner da educação. Quando eu percebi isso, eu falei, meu Deus, é disso que se trata. Não sou eu a única pessoa que fala disso. Para quem é da área de educação, a Bernadette Gatti, que é uma grande pesquisadora da área de formação de professores, vem dizendo isso há alguns anos, que a gente precisa dar um caráter profissionalizante à formação de professores da educação básica. E voltando ao Joseph Aoun, que eu comecei falando que ele fala da agilidade cultural, ele também fala que nós precisamos, no ensino superior, e eu diria também na educação básica, trabalhar muito mais pensamento sistêmico e pensamento crítico na formação dos nossos profissionais. Não é à toa que o Japão introduziu cursos de filosofia nas suas engenharias. Não como um mero curso de ética profissional, como fazem as engenharias hoje no Brasil, mas de filosofia, ensinar a pensar. Uma das competências centrais do século XXI é resolução colaborativa de problemas com criatividade. E criatividade não é fazer as coisas um pouquinho diferentes, fazer uns desenhos esquisitos. Criatividade, eu falo isso porque às vezes quando vem a palavra criatividade vem associada a coisas bacaninhas, não é bacaninha, é saber pensar fora da caixa, é saber inovar, é saber prototipar soluções. E isso é importante tanto para as engenharias quanto para as humanidades. Pensamento crítico, pensamento sistêmico. Nós todos, depois de expostos a governos negacionistas da ciência, né, no mundo, nós não temos o privilégio de ser o único país que vive esse sofrimento. Eu estou lendo um livro agora sobre a Hungria, que está me deixando pasma, com o que é o negacionismo científico. Mas mesmo essas mesmas pessoas das humanidades, que é uma área com a qual eu me associo um pouco mais, na hora que vai se falar em evidências do que funciona em educação, não, mas estão querendo reduzir a educação a números, né? Não pode. As políticas públicas, como um todo, têm que olhar para o que funciona ou não funciona. Se nós estamos alfabetizando há 20 anos, quase 30 anos, de um jeito que gera 55% de analfabetos no terceiro ano do ensino fundamental, que tal revisitar a forma como a gente alfabetiza? Tem algo de profundamente errado. Por um lado, pode ser uma atitude, baixas expectativas de aprendizagem em relação às crianças, mas pode sim ter a ver com a abordagem com a qual a gente alfabetiza. Para falar de uma maneira mais clara, tem uma neurocientista especializada em leitura, Marianne Wolf, que teve um livro recentemente traduzido para o português, O Cérebro Digital, embora os outros livros dela são mais sobre a leitura, Reader Comes Home, que esse não foi traduzido, em que ela mostra que usar o método global de alfabetização, que é alfabetizar a partir de hipóteses que a criança formula de que quer dizer uma coisa que está escrita, como a gente faz com a fala, pressupõe que a leitura e a escrita seriam um processo inato, ou, nossa, veio com a gente. Não veio com a gente. É um processo criado socialmente, a leitura e a escrita. Então, segundo ela, nos Estados Unidos, não no Brasil, se você não ensinar o som das letras, né, para usar uma linguagem mais de educação, a consciência fonológica desde a pré-escola, 60% das crianças não se alfabetizam.
bate com os nossos 55%. Né? Então, tem alguma coisa. Então, olhar para a ciência, olhar para evidências científicas é importante, inclusive, para humanidades. Não é que eu posso fazer pesquisa em sociologia sem olhar para tendências e para números, né? Então, essa ideia do pensamento crítico, que aqui no Brasil também se associou de alguma maneira, e aí não na universidade, mas para quem é crítico da universidade, pensamento crítico é ser revolucionário, é ser contra o governo. Não, pensamento crítico é ler uma informação e saber verificar se ela faz sentido ou não, é separar fato de opinião. Pensamento crítico é olhar para os fenômenos e não se basear nas suas emoções, né, ou no seu viés de confirmação. Então, o pensamento crítico e pensamento sistêmico são muito mais importantes. E saber fazer análises mais aprofundadas. Um dos dados que eu li num outro livro, que também já foi traduzido para o português, do Martin Ford, que chama Ascensão dos Robôs, é que hoje já, por exemplo, para pegar a profissão de jornalista, já há algoritmos em que você inserta a data e o fato, e ele constrói a narrativa para você. Isso quer dizer que a profissão de jornalista vai desaparecer? Lógico que não. O que vai desaparecer, e já postos de trabalho já estão desaparecendo, é para o jornalista que faz aquele trabalho mais inicial, né, o recém-formado, ou que ainda não desenvolveu capacidade de análises mais aprofundadas. Que tal a universidade preparar melhor esse futuro jornalista para saber fazer análises mais aprofundadas e enriquecer o repertório cultural desse futuro profissional? Só que para complicar todo esse cenário, eu não sei se eu já estou falando demais, porque eu estou refletindo com vocês, veio a Covid, né? O efeito da Covid sobre um país que tem uma crise de aprendizagem, de acordo com os dados que eu mostrei para você, e profundas desigualdades educacionais, né? O Brasil participa a cada 3 anos numa prova que é o CDE organiza, que chama PISA. E não é só que a gente não se sai muito bem nessas provas, que cobrem ciências, leitura, interpretação de texto e matemática. A gente está entre os 20 últimos lugares, entre 79 economias que participaram do último. Mas não é só isso, nós somos considerados o segundo país mais desigual na amostra que participou do PISA. Então, nós temos uma crise de aprendizagem e temos profundas desigualdades educacionais, pré-pandemia. E aí, 9 meses fechados em casa. Alguns em casas que têm livros, que têm um equipamento por aluno, que têm pais com um repertório cultural mais vasto, enquanto outros estão fechados em casa sem condições de aprender. E se a gente olhar para as crianças, a tragédia é maior ainda, porque os pais não é que estão em teletrabalho lá e disponíveis para organizar o ambiente de aprendizagem da criança, estão na rua buscando alguma fonte de renda para dar comida para essa criança. As chances das desigualdades educacionais terem se aprofundado muito mais são imensas, imensas. E não quer dizer que então não faz sentido nenhum preparar algum tipo de resposta educacional à Covid. Não, fez muito sentido, ainda bem, porque senão o fosso seria maior ainda. Um exército de professores foi para a linha de frente, foi impressionante o que o Brasil conseguiu fazer, apesar da falta de conectividade, conseguimos sim ter plataformas digitais. Para pegar um caso de um estado mais pobre que o Ceará, o Maranhão estava com 61% dos
dos alunos de ensino médio na plataforma digital, na rede pública, então deu para fazer alguma coisa. Isso foi complementado por televisão, foi complementado por rádio em muitos estados, por cadernos, roteiros de estudo enviados para as casas, mas não vamos ter ilusão, isso impediu de agravar muito mais, mas não quer dizer que as desigualdades não cresceram. E os alunos que vocês vão receber no próximo ano letivo serão muito mais fracos do que os alunos que vocês recebiam antes, que não eram, vamos ser honestos, uma maravilha. Então, algum trabalho de nivelamento profundo vai ter que ser feito. Eu, como fui diretora global de educação do Banco Mundial, acompanhei sistemas educacionais no mundo inteiro é exagero meu, mas em muitos lugares, e vi que a Romênia desenvolveu uma coisa muito interessante, era um projeto que chamava Rose, que era, quando eles recebiam alunos, eles fizeram uma política de inclusão grande para a universidade, e eles começaram a receber muito mais jovens que nós chamamos de ciganos, né, e eles queriam que entrassem muito mais para garantir a diversidade nas suas universidades. E eles criaram um programa de verão com aqueles que foram admitidos na universidade, antes do início das aulas, para fazer um processo de nivelamento bem feito para o ano letivo poder começar melhor. Problemas graves de escrita, né? É bom lembrar que nas escolas públicas brasileiras, 80... Desculpe, nas escolas públicas brasileiras, eu ia falar de uma coisa e falei de outra. Nós temos, quase não se trabalha redação até começar o ensino médio, nas escolas públicas. Porque como no ensino médio aí vai vir o Enem, então se ensina a redação. Não se trabalha redação. Eu me lembro, eu fui secretária de Educação do Rio de Janeiro, a gente introduziu uma avaliação diagnóstica a cada 2 meses, e uma delas era de redação, e um professor me perguntou, mas a que horas eu vou corrigir a redação? Isso no ano que eu entrei, em 2009. Eu falei, na mesma hora que você corrigia, quando eu não estava aqui. Ela falou, mas eu nunca dei redação na escola pública. Ele dava aula em escola particular também. Na escola pública, ele não dava aula, não dava redação. Quando eu fiz uma pesquisa na minha rede e descobri que só 75% dava redação. Só 75%, não, só 25% dava redação para os seus alunos no ensino fundamental. Agora, você não começa a aprender a escrever no ensino médio. Então, vocês já tinham problemas, imagina agora. E para ter pensamento crítico, para processar os conhecimentos e fazer análises mais aprofundadas, escrever é fundamental. Fundamental. Escrever dissertações é fundamental. Então, no nivelamento, é muito importante trabalhar com escrita, com processos autorais. Acho que é interessante. Então, vai ter um impacto enorme, essas são as más notícias, mas tem uma boa notícia que eu queria trazer, para ninguém ficar desesperançado, que as crises são momentos de profundo sofrimento, ainda mais essa crise que nós vivemos, que foi uma crise multifacetada, foi uma crise sanitária, com muitas perdas de vida, com problemas de saúde, mas foi uma crise de renda, né, econômica, que vai resultar numa crise fiscal, inclusive, foi uma crise educacional e uma crise até institucional, mas crises são oportunidades de quebrar paradigmas. Na história da humanidade, os momentos em que a gente mais inovou foram momentos de crise, porque você é obrigado a sair da tua zona de conforto.
E, de alguma maneira, o mundo teve que se reinventar, e o da educação não foi uma exceção. Houve uma brutal inclusão de professores e digital de professores e alunos. A gente acabou desenvolvendo algumas das competências socioemocionais ou competências do século XXI. Todos nós tivemos que nos adaptar a circunstâncias completamente diferentes. E a adaptabilidade vai ser fundamental para a Revolução 4.0. Nós tivemos que nos abrir ao novo, e nesse mundo de startups, abertura a novas experiências é muito importante. Nós todos tivemos que, de alguma maneira, desenvolver autonomia para aprender. Os nossos alunos não são exceção. Então, tem alguns aprendizados que professores e alunos, inclusive os professores universitários, tiveram que desenvolver, que pode ser uma base para a gente, construindo bem, com iniciativas interessantes, avançar para a transformação digital, para uma nova forma de se ensinar. E como vocês são uma instituição bastante tradicional e sólida, não vai desmontar nada o processo de transformação. É possível construir uma trajetória sólida de transformação, sem perder o que vocês construíram no processo presencial e no processo de ensino tradicional. O que vocês já construíram pode conviver com um processo de transformação. Bom, professora, é um prazer. Eu sempre digo que encontrar uma referência que você cita em trabalho é meio emocionante, né? E eu vou fazer referência ao capítulo que a senhora publicou, eu chamo de senhora absolutamente pela deferência. Eu vou fazer referência ao... Eu sou velhinha, mas não é tanto assim. Tá bom. Então, eu faço referência ao capítulo que você publicou em 2018, numa coletânea com Jaime Pinsky, em que a senhora assina o capítulo de educação. E tem uma radiografia muito precisa da educação naquele momento, com os indicadores que a senhora trouxe aqui para a gente conversar hoje, né? A ANA, os próprios indicadores do IDEB, o INAF, né, que é um indicador mais recente e igualmente preocupante, porque o último INAF, que é de 2018, indica que 29% das pessoas que estão no ensino superior não têm o nível elementar estão no nível elementar de letramento, né? E aí fico muito feliz quando a senhora traz essa questão, porque eu sou linguista de formação, sou professor de formação, então é uma área que me interessa como professor e como pesquisador. E lá no final a senhora traz um programa lindo que a senhora chama assim de propostas de ação, né? Aí tem lá várias ações que se desmembrariam baseados nisso. A senhora já deu aqui para nós, pensando no cenário do ensino superior, algumas propostas. Eu queria que, se a gente pudesse sistematizar, assim, 2 ou 3 coisas, já tivemos essa questão do nivelamento, de tentar incorporar, né? Porque, e aí me permita fazer a indagação fora o plano, me parece que não existe uma continuidade na política pública de educação. Parece que é assim, a educação básica é uma coisa, aí o ensino técnico é outra, que virou, né, uma grande área, porque a gente tem o IF, que na minha época também, não vamos falar de idade, chamava escola técnica, tinha uma função, né, de instrumentalizar, que ficou se perdendo, porque hoje ele é uma espécie de ensino superior para umas áreas, formação de professor, é um negócio meio confuso, né, inclusive é um debate sobre a função que o IF tem hoje, né, para ele ser EBTT, ensino básico técnico tecnológico, ensino superior, e o papel da universidade, e esse novo papel que nós estamos aqui, né? Posso falar, acho que por todos nós, que nessa universidade nós temos pensado sistematicamente como é que esse futuro vai chegar. A gente fez até alguns exercícios de futuro, mas nós todos fomos pegos de surpresa quando em 16 de março, né, demos aula de manhã, de tarde já não tinha mais aula, parou tudo. Eram 15 dias, mais cedo eu estava até refletindo com os meninos, não, gente, vamos parar 15 dias, né? E aí depois estamos aqui há 9 meses. Então, assim, a revolução digital chegou da pior e da melhor forma possível, mostrando, e me permita, né? Eu nem lembrava disso. Uma vez um aluno disse assim, professor, que eu estou sem crédito no telefone.
e eu me senti absolutamente estúpido, porque nem me lembrava mais que para mim todo mundo hoje tinha um pacote ali com dados, porque todo mundo aparentemente tem acesso, né? E aí, para terminar a ideia da criatividade, eu estava lembrando daquele texto exatamente do Banco Mundial, que diz que a criatividade não é o desenho bonito, né? É fazer conexões que não são aparentemente lógicas. Então, assim, que papel a universidade tem para poder... A senhora falou aí da filosofia, das ciências humanas, como é que a gente insere e talvez quebrar essa descontinuidade entre o que está lá na educação básica, porque fica aquela coisa, né? O fundamental está no município. O município entrega para o Estado e diz, está aqui, o ensino médio é teu. O ensino médio entrega para o ensino superior, está aqui, o filho é teu. E aí fica transferindo, aí parece que é uma progressão que em algum momento essa conta chega, e nessas áreas de engenharia, tecnologia, é uma área que a gente tem uma carência muito grande, né? Como é que a gente vai voltar a produzir tecnologia e, ao mesmo tempo, produzir cidadãos, pessoas que tenham essa visão mais ampla? Desculpa, falei demais, obrigado. Essa questão da descontinuidade é um dos motivos pelos quais o Ministério da Educação é tão importante, porque há que haver um sistema nacional de educação, né? Está previsto na Constituição e nunca foi implementado, por uma série de razões, mas nunca ficou tão claro que nós precisamos ter um sistema como durante essa crise. E foi durante essa crise que o Ministério da Educação foi mais ausente. Se a gente lembrar que nós tivemos 2 primeiros ministros que acharam, ou vamos ser honestos, o primeiro só ficou 3 meses, um ministro que achou que o papel dele era comprar uma guerra com a universidade, né, uma guerra ideológica, para dizer, e não conduzir uma política pública, porque o papel de um ministro da Educação, ele, né, numa democracia, ele foi eleito, então tá bom, então conduz a política educacional, mas e isso significa organizar o que é o papel da União, dos estados e dos municípios e evitar a quebra dessas descontinuidades. A resposta educacional à Covid foi muito mais fácil para os estados do que para os municípios. Imagina municípios que têm 5 escolas, pobres, que não têm estrutura. O que nos ajudou nesse processo todo, só para falar uma coisa da Covid, foi o fato de que muitos estados já tinham começado um regime de colaboração, que é outra coisa que está estabelecida na Constituição, e que era usada há pouco, até uns 10 anos atrás, e Ceará foi pioneiro nisso, que é a criança e o jovem pertencem ao território, eles não são da rede municipal ou da rede estadual, e há que ter continuidades. Mas no caso que preocupa, que está implícito na tua pergunta, não é só a questão do Sistema Nacional de Educação, é a questão das microcredenciais, que é como a gente falou há pouco. Tem muita coisa que alguém aprende no mundo do trabalho, não é nem na escola, né? Um operário qualificado, um operário mais bem formado no mundo do trabalho, ele não poderia adquirir microcredenciais que poderiam, inclusive, construir para ele não ter que fazer alguma disciplina no ensino superior, por exemplo, ou, quer dizer, tem múltiplos caminhos possíveis para alguém aprender, e esses múltiplos caminhos não são necessariamente na educação formal ou só na faculdade. O que você aprende no ensino técnico deveria valer créditos no ensino superior se está numa área que dialoga com ela. O teu ponto sobre os institutos federais, você falou de uma coisa que eu assino embaixo. Eu tive uma reunião uma vez, quando o ministro da Educação era o Renato Giannini, com todos os diretores de instituto de IFES. Eu fiquei tão chocada com aquela reunião, porque as reivindicações de alguns deles eram virar universidades.
a gente cria tanto instituto pensando no ensino técnico profissional, só que a gente tem preconceito com profissionalização. Então, eles querem ser o que não são. Porque ser instituto técnico é ruim. Não é ruim. Meu Deus do céu, o Brasil precisa muito, precisa até demais. E então há uma coisa profundamente errada. A outra coisa profundamente errada é a forma de seleção de alunos que eles têm. Porque o que acontece? Um IF, você tem prova de entrada para ter acesso a eles. Então, como o ensino, a educação básica é fraca, ou em muitos casos é fraca, o aluno, do ponto de vista de decisão individual, toma uma decisão que, do ponto de vista dele, está correta, eu quero uma escola gratuita, porque eu não tenho como pagar, que me prepare para o vestibular. Isso acontece não só nas IEFs, nas escolas técnicas estaduais também. Em São Paulo, o Instituto Paula Souza, que tem. Eu estava discutindo com alguns alunos que estudaram lá, e falei: me diga uma coisa, que curso você fez? Mecatrônica. E que faculdade você fez? Ciências Sociais. Você, assim, nós estamos rasgando dinheiro. Por quê? Porque, lógico, para um curso de mecatrônica, eu preciso de equipamentos sofisticados, eu preciso de uma. Só que, do ponto de vista individual, aquela senhora que fez o curso de mecatrônica, ela só fez porque ela sabia que com isso entrava em Ciências Sociais na USP, que era o seu sonho. Ela não está errada, mas a política pública está errada quando faz isso. Então, tem uma coisa que precisa ser revista. E do ponto de vista da universidade, para lidar com as descontinuidades, é lidar com a questão das microcredenciais e lidar com os nivelamentos para compensar o aluno que vocês recebem com fragilidades. Cada transição, isso eu fiz uma palestra uma vez no ITA, que eu falei, cada transição tem que se responsabilizar. A transição da pré-escola para o primeiro ano do ensino fundamental. Não é proibido por lei alfabetizar uma criança na pré-escola, desde que seja de forma lúdica. Por que não já entregar a criança da escola pública, a criança pequena é doida para aprender a ler, é doida, ela tem um prazer extremo, e eu posso fazer isso de forma lúdica. Por que não já entregar alfabetizado? O aluno do 5º ano que vai para o 6º ano, vai passar para uma outra etapa, por que não fazê-lo visitar a nova escola, entender o que vai ser, disciplinas diferentes, com professores diferentes, antes de fazer essa transição? Por que não o aluno do ensino fundamental 2, que vai entrar no ensino médio, ser preparado para essa nova realidade? Agora, se você recebe um aluno com insuficiências, é tua missão preencher essas insuficiências, fazer um nivelamento. Eu queria reiterar um pouco essa reflexão sobre nivelamento, carga de entrada, né, responsabilidades, concordando plenamente, a gente tem encontrado essas limitações, mesmo na instituição privada, né, mesmo quando você encontra alunos de classe média ou média alta, a profunda fragilidade com que chegam, principalmente sobre essas competências socioemocionais, as competências mais complexas, a solução de problemas complexos, a gente encontra muita dificuldade nas nossas formações profissionais, na graduação da universidade aqui no Estado, e eu acho que é uma realidade mais geral. E aí é um pouco do meu comentário e da minha questão, Cláudia. Talvez um dos nossos desafios, a gente vem procurando trabalhar isso nesses últimos anos, é ampliar o escopo do processo formativo profissional para tentar trabalhar essas 3 grandes tendências, né? A cultura digital era um prenúncio que já se desenhava, foi, como você bem pontuou, foi acelerado pela lógica da pandemia.
a incorporação dessas competências mais complexas, competências socioemocionais, aqui na Unifor está chamando de competências de vida, aos currículos, né, a incorporação dessas competências complexas de vida à formação curricular, e essa lógica de lifelong learning, ou seja, de mecanismos ou instrumentos ou processos e recursos de permanente desenvolvimento, não só profissional, mas cidadão, que passa, como você bem colocou, pela leitura de mundo, pela capacidade de interpretar cenários, de antecipar possibilidades, inclusive de antecipar futuros, né, no sentido da construção de soluções para desafios simples ou complexos, não só na sua profissão, na sua carreira, mas inclusive no contexto sociopolítico em que esse ou essa egressa nossa venha a desenvolver. E aí vem um dos grandes desafios. Primeiro nível, que aí você está colocando, é necessário nivelar. Há uma tendência nossa responder quase que tempo contínuo numa lógica de conteúdos. Né? Então, a gente se reforçar com conteúdo. Há uma limitação de português, de leitura, interpretação de texto, há limitação de pensamento abstrato, cálculo, matemática, etc. Vamos trabalhar conteúdos. É uma tentação, né, do professor reforçar os conteúdos limitantes, as restrições de formação que esse aluno vem e traz. E ao mesmo tempo, com uma dificuldade muito grande desse aluno de entender que essas são competências importantes. Uma primeira questão. A segunda, na outra ponta, e aí, obviamente, reforçado pelo sistema, pelas mantenedoras, né, pela própria lógica, um modelo de regulação que está orientado para conteúdos voltados para as competências técnicas profissionais. Né? Ou seja, eu valho o quanto eu entrego de competências técnicas profissionais para esse aluno lá no egresso. Uma regulação que tem naturalmente um componente importante, foi um avanço, né, no sentido da qualidade. Eu acho que ao longo dos 20 anos em que os modelos de avaliação educacional no Brasil nesses anos aprenderam com os sistemas de avaliação nacional e internacional, eu acho que há um crescimento, inclusive, na própria forma como as instituições se leem, né, leem os seus próprios produtos. Muito bem, mas aí eu tenho um tempo, né, eu tenho 4 anos de formação, eu preciso corrigir deficiências conteudísticas ou não, reforçar competências complexas, inclusive deficiências na formação dessas competências que essas famílias também trazem, né, dificuldades de interpretar mundo. A gente tem cada vez mais encontrado pessoas fragilizadas emocionalmente, né, dentro dos nossos programas, com dificuldades muito grandes de resolver seus próprios conflitos pessoais. Então, uma dificuldade também e a necessidade de rever mais isso e, ao mesmo tempo, desenvolver uma trajetória de formação que entregue, ao final, conteúdos e competências técnicas, né, a partir de testes e tarará e tarará. Só para concluir, como se tudo isso não bastasse, o mercado. Né? O mercado que bate o tempo todo na tua porta e te diz, mas eu quero são as competências profissionais, eu não posso esquecer as competências técnicas. O que eu quero mesmo é capacidade de resolver problema, capacidade de resolver conflitos, trabalho colaborativo, etc, etc, etc. Então, o mercado parece sinalizar mais rápido do que a própria regulação. Isso. Que as competências, de fato, são requeridas. Inclusive, quem sabe, por meio desses credenciamentos, micro-credentialing, né, as micro-certificações que podem sinalizar, né, do mercado para as instituições quais são essas competências que o profissional ou a profissional venham a requerer quando ele for engajado, né, na atividade profissional do mundo do trabalho logo. Aliás, mais cedo, né, cada vez mais cedo esses meninos e meninas estão se aproximando desse mercado. Mas a minha questão é assim, você entende que há futuro para uma regulação mais estrita, como nós temos hoje? Que tipo de alternativa a gente teria? E como que uma universidade ou as universidades podem se organizar, se orientar, para talvez desenvolver esse equilíbrio, a necessidade de atender a uma percepção interna de que esses meninos precisam ampliar seu universo, e externa, porque o mercado está nos cobrando isso, mas, ao mesmo tempo, responder a demandas regulatórias
né, de certificação externa, por meio das autoridades que nos regulam, acerca de competências que não necessariamente são tão abrangentes e que requerem prioridades. Eu só tenho 4, 5 anos com esse menino por aqui, eu não posso também deixar de lado esses aspectos que precisam ser trabalhados. Como é que você vê isso? Uau! Eu estava aqui pensando no conceito de alma mater. Uhum. Alma mater é aquela universidade onde você fez a graduação, onde você se sente, né, identificado. E a tarefa de uma, entre aspas, alma mater não é simples, porque você não só está preparando para o mundo futuro, numa maneira geral, mas você tem, como você disse bem, você tem uma regulação e até visitas para verificar se você está fazendo isso, que vão te cobrar coisas que são irracionais para as demandas que você recebe. Eu estava lembrando que, numa conversa com a Universidade de Lajeado, eles me contaram que eles decidiram, para criar resolução colaborativa de problemas, para mais trabalho colaborativo entre professores, evitar de ter uma sala individual de cada professor. Então, ter espaços de reunião, espaços sim para trabalho individual de professores, mas não necessariamente uma sala que para sempre fica propriedade de um professor. Que o INEP saiu, não lembro se foi o INEP ou a CAPES, porque os dois fazem, caiu matando, eles perderam pontos e foi... A mesma coisa aconteceu, por exemplo, com Singularidades, que é uma faculdade que está tentando inovar na formação de professores. Só para dar 2 exemplos que mostram essas tensões. Então, o mercado te pede um tipo de profissional. Evidentemente, você não forma só para o mercado, você forma também para a própria vida, mas e a regulação pede uma coisa que não faz sentido mais nenhum. Por isso que política pública é tão importante. Às vezes a gente não dá a devida importância para a política pública. Eu tenho uma coluna na Folha, e eu normalmente escrevo sobre educação. E essa vez eu resolvi escrever, é quase um alerta para quem vai votar, olha, o cara tem que ter competência em políticas públicas, ele não precisa entender de cada uma, mas ele tem que entender o futuro prefeito, ou o futuro governador, e eu não estava fazendo a defesa de nenhum deles, eu só... Vamos parar, não é papel do futuro prefeito pensar se o casamento é melhor assim ou assado, não é papel do prefeito... uma série de coisas que ultimamente estão entrando na agenda, mas também não é papel do ministro ou do presidente, do governador, olhar para um mundo que ele achava bonito, mas que não existe mais. A política educacional tem que olhar para, simultaneamente, as necessidades do Brasil atual e o processo de construção de um Brasil do futuro. E é isso que traz uma boa parte das tensões que a gente vive na universidade. Eu achei muito interessante o que vocês estão fazendo, as novas competências estão querendo trabalhar, elas são, num certo sentido, transversais, elas se aplicam a qualquer uma das formações que vocês vão dar, e elas ajudam a fazer isso. E quando você falou, Henrique, da cultura digital, eu fiquei pensando numa universidade que dá cursos presenciais. Tem uma série de coisas que a cultura digital pode trazer, para além de assinar periódicos, e-mail digital, que vai ser tão importante para pesquisas, para além de o aluno saber fazer pesquisa melhor, ou o professor usar melhor no seu processo de ensino a cultura digital. Por exemplo, dependências poderem ser feitas à distância. Você economiza dinheiro e recursos, especialmente em algumas áreas, isso não serve para todas as áreas, mas em algumas áreas isso
pode ser uma saída bem interessante. Adotar ensino híbrido, né? Com as aulas expositivas sendo dadas por meio de vídeos, e até uniformizando um pouco mais em algumas áreas, mas também o nivelamento também pode ser feito ou à distância, ou até soluções gamificadas, porque a solução gamificada, ela não serve para construir o pensamento mais aprofundado, ela serve para aprender conceitos. Se eu quero que o aluno aprenda a tabela periódica dos elementos, ele pode assistir uma aula expositiva em vídeo e pode fazer um jogo que faz com que ele memorize os principais elementos, a lógica. O professor é usado no melhor do seu talento, que é ensinar o indivíduo a pensar cientificamente, que isso não tem solução gamificada que faça. Então, de fato, a cultura digital, ela pode ter um papel que transcende a questão do EAD. Não é o EAD necessariamente, tem cursos que podem ser feitos por EAD, mas aqui eu estou falando de uma coisa, de como que eu uso a cultura digital que achei, e as competências de nível mais sofisticado. Aqui, né, na universidade, nós estamos justamente iniciando, já usando esse momento da pandemia como início, né, a esse ensino híbrido, e a gente está se utilizando de algo que tem muita relação com o diferencial do nosso campus, dele ser um campus lindo, maravilhoso, aberto, com muita área verde, né, enfim. E a gente usa um termo cunhado pelo professor Henrique, que é a presencialidade programada. Então, a gente trabalha com essa ideia de que podemos ter várias ações que podem ser remotas, podem ser híbridas, sim, podem ser assíncronas, né, ou podem ser o síncrono com o professor, mas não no ambiente da universidade, mas a gente não quer largar mão desse diferencial da universidade, né, que é essa presencialidade programada, mas que esses encontros, né, verdadeiros encontros no campus, com toda a segurança, com todas as possibilidades, ela se dê para propósitos, certo? Então, assim, a gente quer trabalhos em equipe para resolver desafios, resolver problemáticas, sejam elas técnicas, mas muito ligadas a essas ditas que nós estamos chamando de competências de vida também, esse nome, a gente teve discussões imensas sobre socioemocionais, duradouras, enfim, todas as nomenclaturas, e um belo dia, o professor Henrique trouxe esse nome, e a gente está trabalhando 4 fortes, né? A gente chamou cognição, mas na realidade é metacognição, com um pouco de, assim, a própria busca pelo seu autodesenvolvimento também está dentro dessa. Era só para ficar os 4 Cs, né? Então o nome ficou cognição, mas foi mais por isso. Comunicação, colaboração e cidadania, certo? Então, dentro de cada uma dessas, aí temos todas essas outras que já foram citadas aqui, e eu queria, assim, sua opinião, diante de tudo que você tem visto nesse mundão, se esse é um caminho legal para a gente estar fazendo isso aí mesmo. Só um complemento, Cris, a gente trabalha matricial, está tentando, né, Cláudio? Isso aí é um projeto que tem sido desenvolvido matricialmente com as ODS. Né? Então, quer dizer, competências para trabalhar problemas complexos, e aí a gente tem usado como referência os desafios né, as ODS da ONU 2030, né? Tá certo. Uau! Eu gosto do termo competências para a vida, ela é como se, em inglês é life skills, né? Mas, curiosamente, no mundo da educação se usa mais competências socioemocionais, ou competências para o século XXI, e no mundo do trabalho se usa mais o termo competências para a vida. Eu gosto do competências para a vida, porque ele dá uma noção de o que, de novo, aquele conceito de alma mater, Henrique, que eu usei na tua resposta, no fundo, é o que forma a minha identidade como um partícipe da humanidade, né, como
Muito bacana. E a ideia de reservar trabalhar a presencialidade com encontros significativos. Tem muito sentido. Fiquei até curiosa, porque dependendo da formação que está sendo dada, é muito importante práticas laboratoriais ou uma conexão com o mundo. Na formação de professores, por exemplo, estar presente desde o primeiro ano de faculdade, o Chile fez essa transformação, no chão de uma escola, de preferência uma escola pública, tendo uma vivência, um roteiro de observação, que depois é dialogado com o resto, também é uma coisa muito importante. Então, dentro dos encontros significativos, a troca de experiências vividas em laboratório ou em situações de trabalho prático. E gostei dos 4 Cs. Tem o Michael Fullan, que é um grande pesquisador de educação, ele fala uma coisa que conecta com os teus 4 Cs, que é o papel de quem dirige uma instituição de ensino, que é criar uma cultura de colaboração. Não é nem o processo de colaboração, uma cultura de colaboração. Porque no Brasil tem uma visão muito forte, eu acho que não é só o Brasil, eu estou falando Brasil só porque está me vindo à cabeça agora, de que ser professor é ser como um profissional liberal. O trabalho de cada um é o de cada um, eu tenho autonomia, tenho liberdade de cátedra, que é um princípio importante, mas mal entendido. Sim, o professor tem liberdade de cátedra, mas é um trabalho de equipe. Como numa equipe, cada membro de uma equipe tem liberdade para fazer determinadas coisas, mas dentro de uma universidade, dentro de um currículo estabelecido, de uma certa divisão de trabalhos, e lembrando que a aprendizagem ou aquisição de competências é um processo sequencial. Eu estou dando o cálculo 1, não adianta eu dizer, olha, eu não gosto de ensinar diferenciais. Não gosto, eu decidi que eu vou ensinar outra coisa. Aí o professor de cálculo 2 está perdido, né? Estou só brincando com uma coisa que eu nem entendo muito. É fundamental que a gestão da unidade crie uma cultura de colaboração em que venha automático em cada professor o processo de colaboração e de se sentir parte de uma equipe. Não quer dizer que não precisa ter regras, mas quer dizer que é mais do que regra, é uma coisa que foi internalizada dentro de cada pessoa, de cada profissional que atua naquela unidade educacional.